Olá pessoal, aqui é Eduardo Coelho, professor de História e candidato a vereador do PT do Rio de Janeiro, número 13133. E a gente continua aí, nosso corpo a corpo nas ruas, e a gente sente o que a gente vai falar aqui agora, que é sobre a pesquisa Datafolha do Rio de Janeiro, da eleição do Rio de Janeiro. A gente tem sentido, né? Eu lá fazendo corpo a corpo, pedindo votos para vereador, a gente observa uma crescente na campanha e no nome do prefeito Eduardo Paes. As pessoas observam, veem a foto do Lula, panfleto, e associam a nossa candidatura, nossa movimentação política com o prefeito. E o Instituto Datafolha está mostrando que o Eduardo Paes ele mantém a liderança folgada no Rio de Janeiro, com 59% das intenções de voto. Em segundo lugar, o Alexandre Ramagem, do PL, partido do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O Ramagem tem 11%, e seguido pelo Tarcísio Mota, do PSOL, com apenas 6%. Para as eleições do Rio, então está mostrando aí que o prefeito Eduardo Paes, do PSD, está caminhando com uma tranquilidade enorme rumo à reeleição, com a possibilidade de vitória no primeiro turno. O Eduardo Paes está aí com esses folgados 59 pontos nas intenções de voto, com uma oscilação de 3 pontos dentro da margem de erro, ou seja, ele, em relação à pesquisa anterior, que ele estava com 56, de 56 ele subiu para 59. Os números do Eduardo Paes realmente são absurdos, são incríveis em todos os aspectos, em quase todas as pesquisas, são uma diferença assim enorme. Então a sondagem ela mostra que o cenário pouco mudou em relação ao início do horário eleitoral gratuito. E o levantamento é o primeiro após o término dos registros de candidaturas na Justiça Eleitoral. O Instituto Datafolha entrevistou 1.106 eleitores de 16 anos ou mais em 3 e 4 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E na sequência vem o Ramagem com 11% e o Tarcísio Mota do PSOL com apenas 6%. Então, como a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, existe aí um empate técnico entre o Ramagem e o Tarcísio. Tanto um quanto o outro pode estar em segundo lugar. Mas isso não muda muita coisa, porque a distância para o Eduardo Paes é gigantesca. Então essa pesquisa Datafolha, ela ainda traz mais boas notícias para o Eduardo Paes, do PSD. Ele, Eduardo Paes, conseguiu reduzir a sua taxa de rejeição, que caiu de 19% para 14%, ou seja, aqueles eleitores que não votariam no candidato em hipótese alguma. Então, o Alexandre Ramagem, do PL, que é o principal adversário do Eduardo Paes, ele apresentou a maior rejeição, atingindo 29%, ou seja, ele teve um aumento de 8 pontos em relação ao levantamento anterior, ou seja, uma péssima notícia para o Ramagem e uma excelente notícia para o Eduardo Paes. Quer dizer, o Eduardo Paes ele diminui a rejeição, o principal oponente aumenta a rejeição e ele, Eduardo Paes, ele consegue aumentar o índice de intenção de votos para ele, né? Então, depois do Ramagem, tem o Tarcísio Mota, do PSOL, que tem uma rejeição de 24%, ou seja, o Tarcísio ele tem uma rejeição de 10 pontos percentuais a mais que o Eduardo Paes, que é o prefeito, que está
no poder, que a gente sempre lembra aqui. Quem está no poder sempre tem um desgaste maior, mas o Eduardo Paes vem fazendo um trabalho de comunicação e de gestão excelente que apresenta esses números todos. Então, e depois do Tarcísio Mota, tem o Ciro Garcia, do PSTU, que é um partido de extrema esquerda, que tem 23% de rejeição. Na pesquisa espontânea, que é aquela pesquisa quando o entrevistador não menciona o nome dos candidatos. Também o Eduardo Paes está liderando com folga. Ele tem 39% na pesquisa espontânea e depois o Ramagem aparece com 7%, enquanto Tarcísio Mota tem apenas 3%. Os demais candidatos não pontuaram e os indecisos são 40%. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e ela foi registrada no TSE sob o protocolo RJ 07390/2024. Então, todos esses dados estarão aqui registrados na descrição do vídeo. Gostou? Curte aqui o vídeo. Gostou? Comenta, deixa a tua opinião, participa, que é importante para a gente saber como é que você está avaliando esses números e gostando você compartilha, divide, socializa essa informação com os seus amigos e com os seus parentes. Você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal? Então se inscreve para dar uma força, dar uma moral para o nosso trabalho avançar cada vez mais, para a gente poder fazer uma política reflexiva. E surgindo uma nova pesquisa ou algum assunto relevante da política carioca ou nacional, a gente passa aqui para debater e refletir com vocês. Até lá!